olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Estamos de volta com o Tática Trends Lab, agora com uma nova agenda em 2024, retornando com vários assuntos aí de tecnologia e inovação. Bom dia a todos, bom dia Daniel, bom dia Felipe. Já vou falar um pouquinho do nosso convidado de hoje, mas vou começar introduzindo qual vai ser o assunto de hoje, então, porque a gente vai fazer aí um parênteses da nossa última Tática Trends Lab do ano, que foi sobre tendências de tecnologia para 2024. Para quem não assistiu, já temos a gravação no YouTube, a gente vai deixar o link nas redes sociais. É bem importante porque a gente teve a convidada a Tatiana, que também conversou e debateu com a gente sobre essas tendências, muitas envolvendo a inteligência artificial, tecnologias, novas tecnologias, e teve um item, a gente fez essa live de tendências a partir de uma pesquisa do Gartner, que foi bem recente, se não me engano, de novembro do ano passado, sobre essas tendências. E só um pouquinho aqui, deixa eu desligar isso aqui. E tinha um item nessa pesquisa do Gartner que a gente deixou em separado justamente porque só esse item dava uma Tática Trends inteira, e é do que a gente vai falar hoje, sobre tecnologias sustentáveis. E mesmo assim, o Daniel sabe, né, o esforço que foi para a gente tentar focar em algum assunto durante essa live, porque é um assunto também muito abrangente. E para falar sobre tecnologias sustentáveis, antes eu vou deixar um dado aqui dessa pesquisa que eu acho bem importante para a gente começar, que foi que o Gartner prevê que até 2027, 25% dos líderes de TI terão a sua remuneração pessoal ligada ao impacto tecnológico sustentável. E é o que a gente tem percebido, né? À medida que o mundo enfrenta todas essas consequências das alterações climáticas e por outros N motivos, os governos, as empresas, a própria sociedade vem sentindo essa pressão para um mundo mais verde e sustentável, né? E é aí que entram as inovações tecnológicas que têm feito parte desse processo de transformação e tem sido uma parte, inclusive, bem importante. Então, a gente trouxe hoje o Felipe Fialho, que é sênior no escritório de Curitiba, e ele tem aí uma trajetória, uma experiência, e tem trabalhado e estudado muito sobre essa parte ligada, principalmente na área que ele atua, que é de auditoria interna, ligada às tecnologias sustentáveis. O Felipe vai se apresentar um pouquinho, então, Felipe, para a gente depois entrar no foco do assunto que a gente escolheu para tratar hoje. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite para participar dessa Trends Lab, primeira Trends Lab do ano. Eu me chamo Felipe Fialho, eu já estou completando quase um ano na Tática, ali na Global, aqui em Curitiba. Mas, como eu falei com o Alessandro, eu sou pernambucano, então na minha trajetória eu tive mais de 10 anos de experiência com auditoria, pude viajar quase o Brasil todo. Então, tenho sempre buscado me especializar tanto na auditoria interna, gestão de risco, governança corporativa. Então, toda a minha carreira, ela tem buscado sempre auditoria interna, ela está sempre antenada às novas tendências. Não somente as questões de tecnologia, mas também até as questões de governança, porque hoje a auditoria está muito alinhada a adicionar valor a sociedade, mas como também os objetivos e estratégias da organização. Então, tive vasta experiência desde indústrias, ramo de cimento, de empresa de medicamentos e até ramo de diversos transportes, porque todas essas empresas ela têm um impacto na sociedade, desde indicadores, não só a questão econômica, porque ela tem um impacto nas demonstrações contábeis, mas a auditoria ela tem esse objetivo de linkar nas informações que são disponíveis ao mercado. Então, visando essa questão de tecnologias sustentáveis, a auditoria também está muito alinhada às questões de temas como sustentabilidade, ESG. Então, tem toda a questão de mudanças regulatórias cada vez crescentes. Eu vi até hoje, nessa semana que estamos participando, está acontecendo o Fórum de Davos, Fórum Econômico. Então, foi publicado até hoje que o impacto
no global na saúde, motivado pelas mudanças climáticas, pode ser até 2050 de 12,5 trilhões de dólares. Ou seja, um impacto muito relevante. Então, as empresas ela têm sempre esse objetivo de ter uma maior transparência de suas informações e seus resultados. Não só como para as empresas em si, mas com toda a cadeia envolvida no mercado. Então, veja lá em cima. Perfeito, Felipe. Felipe vai se aprofundar um pouquinho mais nessa parte de auditoria interna, como a auditoria interna está se transformando, né, Felipe, para poder atender a todas essas tendências aí. Mas antes disso, a gente vai entrar em um foco específico, porque, como eu disse, é um assunto muito abrangente e a gente acaba se perdendo nas informações e o nosso tempo é muito curto, né? Inclusive, você falou de transportes, né? Eu vejo muito que essa parte de mobilidade, principalmente mobilidade urbana, tem sido muito atendida, né, nessa parte sustentável pela tecnologia, inclusive em muitas cidades, né? Mas isso daria um assunto para um outro encontro, né? Hoje a gente vai focar num outro assunto, pessoal, que na verdade, são 3 conceitos aqui que a gente vai começar desenvolvendo, e aí o Daniel vai começar falando para a gente também. A gente tem 3 conceitos aqui que eles parecem ser distintos, mas no fundo eles estão interligados, principalmente para essa parte do desenvolvimento sustentável. A gente está falando da IoT, né, ou na linguagem portuguesa, internet das coisas, conectividade e sustentabilidade, tá? Por que eles parecem ligados? A IoT, que nada é do que dispositivos e componentes que ajudam, né, nessa ligação, o Daniel daqui a pouco vai explicar bem de forma mais técnica para a gente, ela acaba ajudando nessa conectividade, e é essa conectividade que tem feito, tem auxiliado muito beneficamente nas tecnologias sustentáveis que estão emergindo. E aí, por isso, vou chamar o Daniel. Daniel, seja bem-vindo de volta. Né? Inclusive, é importante eu falar, gente, que a Gladys deveria estar com a gente hoje, mas ela teve um imprevisto aí, não pôde estar com a gente. Então, Gladys, esperamos você aí na próxima Tática Trends Lab. E o Daniel, então, vai falar para a gente, como sempre, né, nesse skill tecnológico que ele tem aí. Antes da gente começar a introduzir essa ligação desses conceitos e realmente ir para a área sustentável, explica para a gente, Daniel, um pouquinho sobre a IoT e como que você, acompanhando, consegue ver essa conexão com as tecnologias sustentáveis. Legal, Ali, obrigado pela companhia novamente nesse ano. A Gladys também, que não está com a gente hoje, mas na próxima edição ela está de volta. E bem-vindo, Felipe, aqui no programa. Então, tema interessante, um tema que é bastante discutido aí. Esse tema da sustentabilidade é algo que tem muita gente atrás, né? É uma das buscas do momento aí do mundo corporativo. E falando da internet das coisas, em essência, a gente está falando de internet em objetos diversos, mas tem um pouco mais profundo de como que isso foi possível, né? Apesar, parece trivial, mas a gente ter isso funcionando de uma forma efetiva exigiu aí uma série de avanços no tempo. Então, as melhores conexões à internet, evidentemente, aí fizeram uma diferença muito grande para isso acontecer. A comunicação, né, dos dados, né, a velocidade de transmissão via internet de tudo isso permitiu eu coletar um volume maior de dados, a tecnologia em nuvem, enfim, eu tenho um armazenamento melhor de dados para tudo isso acontecer e principalmente a presença nesses objetos de sensores. Então, esses sensores, eles estão coletando uma série de informações em tempo real, muitas vezes de lugares onde eu não consigo estar fisicamente, mas eu tenho esse equipamento em um determinado local da minha empresa, da minha operação, sensores que são coisas que eu não consigo medir de uma forma tão simples sem o sensor. Então, eu estou trazendo um volume de dados e um volume de informação que eu não tinha antigamente. E isso vai me permitir, em uma série de formas, grandes benefícios. Então, eu começo, né, quanto mais informação eu tenho, melhores decisões eu posso tomar. E quando a gente fala de sustentabilidade, isso é essencial, porque a gente tem que ter uma medida
prática do ser sustentável? Como que eu estou realmente colaborando com a sustentabilidade? Então, não adianta eu abraçar uma árvore, como muita gente fala, isso não é sustentabilidade. Então, eu preciso trazer informação para dentro da minha operação, realmente para conseguir tomar uma atitude sustentável de verdade e não uma propaganda que só pareça sustentável. Joia. Inclusive, eu tenho aqui anotado que esses sensores que você comentou, né, Daniel, eles têm servido para monitorar muita coisa, né, na parte ambiental, né? Eu tenho aqui, ó, qualidade do ar, níveis de poluição da água, vários outros indicadores. Acho que esse é realmente um dos fatores que a gente mais tem ouvido falar e que tem sido usado, né? Inclusive, a gente fez um encontro do Tática Trends Lab no final do ano passado, né? Daniel deve lembrar melhor. Se você puder, Daniel, dá um lembrete aí para o pessoal sobre a live que está gravada no YouTube com o pessoal da Agro. Legal. Nós fizemos no ano passado uma live com um cliente nosso que é a Integrada Cooperativa Agroindustrial. É um cliente nosso de tecnologia, então eu tenho pessoas da minha equipe de tecnologia ajudando aí o time da Integrada. É uma empresa que ela está muito ligada nesse assunto tecnológico, então eles são um expoente tecnológico brasileiro do agronegócio. Então é aquela empresa que está na frente da curva em relação aos seus pares. Os pares olham para a Integrada, por exemplo, né? A gente pôde acompanhar isso no programa, está no YouTube, com interesse para ver o que eles fazem, porque quando surge algo novo, quando surge algo inovador, eles estão geralmente um passo aí na frente de todo mundo. Vários temas que a gente discute aqui e discutiu no ano passado, eles estão avançando de uma forma muito forte na prática. E dentro da nossa implementação de robôs da Integrada, eles têm os sensores da internet das coisas na operação deles. Então, uma operação agrícola, ela tem uma extensão territorial incrivelmente grande. E não dá para eu ter uma pessoa a cada metro quadrado de operação cuidando aí das variáveis para fazer um melhor planejamento. Então, por exemplo, eles têm os medidores de chuva em toda a operação. Então, eles estão muito atentos na cobertura de rede de todos os pontos da operação, para que os dados desse sensor, eles venham para essa central. Então, eles estão com esse IoT, com esses sensores, totalmente espalhados na operação deles, fazendo ali a visão da chuva, e toda manhã o time de gestão da Integrada está recebendo essa informação para fazer o planejamento diário. Então, nós estamos participando muito forte com eles, pegando esse banco de dados, né, eles geram um grande volume de informações e transformando essa informação num dado palpável que um gestor ele consegue abrir no WhatsApp de manhã, ele consegue abrir no próprio celular e ele começa o dia dele, né, ele chega no trabalho e ele tem uma informação muito correta para iniciar o dia a dia deles. E isso é algo que muitos anos atrás era inviável. Então, com a evolução da conectividade na internet e a evolução no armazenamento de dados, isso se tornou possível. Joia. Você falou dos sensores, eu lembrei na hora dessa live, está muito legal. Para quem está assistindo a gente aqui e gosta desse assunto, a gente vai lá na gravação do YouTube, porque, inclusive, a gente também coloca lá o Daniel junto com a equipe e mostra como que nos bastidores a Tática com seus consultores consegue ajudar a saber quais são realmente as tecnologias e processos tecnológicos que cabem a cada negócio, né? Porque isso é uma coisa muito única. E provavelmente o Felipe também atende clientes e faz esse tipo de análise, né, Felipe? E aí a gente entra agora um pouquinho, então, nessa parte de auditoria interna, né? Justamente com o que você falou, Felipe, dessa responsabilidade corporativa, que já sempre foi enorme, agora com a parte dessas cobranças de sustentabilidade vem se tornando maior. A auditoria interna também está se adaptando a tudo isso, né? Então, conta um pouco para a gente como é que nos trabalhos de auditoria interna vocês fazem essa verificação, esse monitoramento para saber se todas essas técnicas exigidas ou até aconselhando os clientes de o que realmente, qual o caminho percorrer
para que até as legislações que estejam chegando sejam atendidas, né? Como é que é esse primeiro momento de vocês na auditoria interna com esse contato com as tecnologias sustentáveis? Como eu conversei, né, dando até um gancho que o Daniel falou, o objetivo da auditoria também é sempre validar os dados, né? Então, tudo que é reportado tem que ser tudo consolidado, não somente a informação em si, mas todo um processo. Então, a auditoria interna ela tem esse objetivo de validar informações, sempre baseado também em metodologias. Então, o GEATAT, que todo o nosso trabalho, essa equipe, sempre baseado nas melhores práticas, desde do GRI, que é o relato integrado, do SAIP, ISB. Então, cada vez mais com as mudanças climáticas, o mundo está tornando cada vez mais regulatório. Então, tem até novas boas práticas da WNT, a questão do ISSB, que criou um relato integrado, focado bastante nessa questão de emissões. Eu vejo que grande parte das empresas, um desafio grande é a questão das emissões, porque pode gerar até crédito de carbono. Então nosso trabalho a gente envolve frameworks em termos de governança. Então, a gente tem sempre o objetivo de validar não somente os dados, informações e processos, mas tornar as informações que são reportadas de forma a garantir uma credibilidade da informação. Então, a gente avalia todos os processos, questão de riscos, oportunidades. Então, a auditoria que antes tinha um objetivo mais de só reportar resultados, recomendações, ele tem esse objetivo de monitorar até por meio de indicadores de criação de dashboards. Então, em termos até de indicadores, existe bastante questão de resíduos, riscos, oportunidades, até questão de... depende muito do segmento da empresa. Então, cada empresa ela tem um impacto no setor. Então, indústria ela tem um impacto maior em questões ambientais, outras empresas que têm uma atuação mais com a sociedade, então tem impacto mais na sociedade social. Depende muito do porte da empresa também, né? Mas eu vejo que no mercado, uma das maiores tendências que eu vejo é a questão do escopo de emissões, porque no Brasil, apesar de ser a maior das grandes empresas, ela tem já esse programa de sustentabilidade, eu vejo um mercado grande cada vez mais crescente, até de pequenas e médias empresas, porque hoje o ESG não é apenas questões ambientais, sociais, mas questões de governança corporativa. Envolve até a questão do impacto da inteligência artificial, até do IoT, que é todos os dados que são levantados. Então, o escopo da auditoria tem sempre de sua ação, que é bastante de foco independente. Então, a auditoria ela tem esse papel de conselheiro para a alta administração. Então, tudo que seja tornar o que antes que era tornar quantificável as informações. Então, por meio das tecnologias, foi cada vez mais possível, não só monitorar tendências, avaliar novos riscos e oportunidades no mercado, até em questões regulatórias, criação de novas leis que vão surgindo. Então, o objetivo da auditoria tem focado bastante nesse escopo. Se quiser, pode detalhar ainda mais alguns aspectos pontuais também. Joia. Você estava falando da parte do escopo, com relação à metodologia da auditoria interna, Felipe, principalmente quando você usa em campo, com essa questão da sustentabilidade, hoje a gente tem uma metodologia mais específica. Você disse que depende do ramo do negócio também, se é indústria, dependendo do assunto mais específico, né? Fala um pouquinho para a gente dessa metodologia aplicada nos trabalhos. Nos trabalhos é baseado principalmente nas boas práticas. Por exemplo, o GRI é bastante difundido nas organizações, então tem sempre a construção de um planejamento no escopo do trabalho, então tem sempre... Porque a auditoria ela não trabalha isoladamente, então ela tem sempre uma interação grande com as áreas, até com a área de gestão de riscos. Então, o primeiro passo também é sempre mapear processos, mapear riscos, então tem sempre uma matriz de riscos, mas também o escopo da auditoria ela tem
questão da materialidade de risco de maior impacto. Então, se a gente detecta, se a empresa até a governança detecta que tem na sua matriz, porque cada empresa tem uma matriz de materialidade focada em sustentabilidade. Então, nesse aspecto, a gente verifica, baseado nos riscos, a gente faz um levantamento das informações que são levantadas, até ter um suporte das áreas que sejam mais focadas em questão de engenharia, na área de tecnologia. Então, a gente tem sempre esse reporte dessas informações. Então, a partir disso, a gente tem uma conferência se os dados eles são confiáveis e são os que são reportados realmente. Então, o escopo em si é muito focado na questão da materialidade de riscos e de relevância, que tem um maior impacto para o negócio, visando também as questões regulatórias. Então, tem muitos aspectos que a empresa, questão ambiental, licenças ambientais, e vários aspectos. Mas em questão de ESG, é muito focado em questão de construção de indicadores. Então, são muitas informações relevantes que a gente audita. No geral, o escopo envolve esse, o trabalho. Interessante, legal. Você falou em materialidade, lembrei agora, a gente vai ligando, né, Daniel, com os programas que a gente faz, né? Lembrei de deixar aqui também uma dica. Em dezembro foi feito um webinar com a equipe do Celso, que trabalha com o Daniel em São Paulo. O webinar se chama O Futuro, ISG, o futuro dos negócios ou negócios sem futuro. E foi um webinar muito legal, com a participação aí de vários executivos de empresas e com a participação do Celso, da Gladys, da Karen, que é a nossa parceira, né, Daniel? E também do Nelson, que é diretor da BNT. Particularmente foi falado sobre a PR 2030, que está sendo bem importante no desenvolvimento dos trabalhos dentro das empresas, e foi falado muito sobre essa matriz de materialidade, como que se analisa. O pessoal tem bastante experiência com isso, a Karen, inclusive, está fazendo trabalhos com isso, então vou deixar essa dica também, já tem a gravação no YouTube dessa webinar, está bem completinha, bem detalhada, muita dica lá inédita no mercado, com a participação brilhante aí do Nelson, que aceitou nosso convite, participou com a gente. Então tá aí mais essa dica para vocês assistirem, para quem gosta do assunto, né? E o Felipe falou aí sobre riscos, né, Felipe, que é uma das premissas aí da auditoria interna também. Eu acho que o Daniel também consegue falar disso para a gente, porque ele está aí trabalhando também com o Celso, com bastante proximidade com a equipe de auditoria interna, né? Como é que fica nos trabalhos de auditoria interna, Daniel, essa parte de política de segurança das informações quando se trata da implantação dessas tecnologias sustentáveis? Ali, até comentando, a própria Karen também já fez um episódio com a gente ano passado, né? Deve ter no YouTube também. Tá tudo lá. Essa gravação, tem tudo lá. A gente tem vários elementos tecnológicos, né? A tecnologia acaba, além de ser uma área por si só dentro da tática, com uma série de projetos, uma série de linhas de serviço, a gente cada vez mais se posiciona como uma área essencial dentro dos outros serviços. Então, a área de consultoria e auditoria interna, ela acaba se tornando cada vez mais dependente da célula tecnológica para trabalhar da forma mais moderna, mais eficiente possível. Então, acho que dentro da tática existe muito claramente essa mentalidade da importância de trazer tecnologia para qualquer que seja a prática. Então, isso tem funcionado de uma forma muito boa, e isso, sem sombra de dúvidas, também se aplica ao uso das tecnologias sustentáveis e do IoT e por aí vai. Então, acho que o primeiro grande ponto que a gente tem aqui é quando a gente começa a navegar um volume muito grande de dados, a gente tem que lembrar que a gente está na era da LGPD, então o tratamento, a proteção dos dados, enfim, é uma preocupação constante em todas as linhas de serviço, assim como todas as empresas, elas precisam ter, né, esse cuidado nos seus processos. Então essa é uma preocupação que o time de tecnologia acaba se envolvendo muito aí junto das outras áreas da tática. Mas passando rapidamente aí, linkando o IoT
dentro das práticas da auditoria interna, um dos temas principais é o monitoramento de ativos, né? Então a gente está falando de uma atividade que faz parte de praticamente toda empresa, e na parte de auditoria interna, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes preocupações. Então, eu consegui ter um sensor monitorando os ativos da minha empresa, se eles estão inteiros, as condições que eles estão operando, era algo que não existia antes. Então, isso também vai causar um investimento nos sensores e na tecnologia, que causa uma economia grande, porque você está melhorando a tua efetividade de operação com esse uso, com o uso adequado dessa informação, e também você começa a antecipar problemas a isso. Vai gerar não só uma economia financeira gigante, mas o seu ponto de vista de controle interno é uma evolução muito grande. E o IoT também aparece de uma forma muito grande em vários temas, como eu tô falando de controle de identidade. Então, até a forma que você entra num prédio mudou muito nos últimos anos por causa disso, né? A gente já tem um elemento IoT funcionando de uma forma muito forte, reconhecimento facial, tem muita coisa acontecendo aí de uma forma importante, sensores até que vão estar protegendo áreas da minha empresa, então pensando em segurança de sistemas, servidores, a sua vulnerabilidade, tem uma série de coisas aí que o IoT começa a entrar para colaborar e potencializar o resultado de tudo isso. Que joia. Daniel, você comentando aqui me deu um insight, eu vou fazer uma pergunta aí agora minha, na verdade. Você está falando da IoT como algo até preventivo, né? Eu, como trabalhei já em tecnologia, agora eu pergunto para você que realmente trabalhou a tua vida inteira em tecnologia, né? Porque o meu foi um recorte, assim, então eu não posso falar muito, né? Por esse recorte. Mas ouvindo você falar, a gente sempre teve, você na área de tecnologia deve ter ouvido muito isso, a gente sempre teve o paradigma de que muitas equipes ou quem trabalha com TI e tal vive para apagar incêndio. Né? Você acha que toda essa tua vivência, e agora a gente falando do IoT, desculpa, você acha que ele serve também, além da gente estar ligando ele com as tecnologias sustentáveis, com todo esse conceito de sustentabilidade, você acha que a gente consegue melhorar um pouco essa cultura de não tanto apagar incêndios, mas ter uma cultura mais preventiva nas organizações? Esse é um aspecto cultural importante, Ali. Isso, lógico, varia de país para país, de cultura empresarial entre as empresas, mas é um fato de que a área de tecnologia é uma área que tem um viés mais prático sobre as coisas. Eles acabaram, com o passar dos anos, sendo especializados em apagar incêndio, porque enfim, ele depende de usuário, depende de pessoas que também não têm a mesma intimidade com tecnologia, e até muitas vezes com números e com dados do que o time especializado em tecnologia tem. É evidente que a gente também tem choque de gerações aí acontecendo. Então, eu já nasci numa era mais tecnológica, com um viés de se aproximar do que existe de tecnologia. Existem gerações que também foram vendo isso acontecer, talvez deem menos importância a esse tipo de coisa, mas eu diria que, de forma geral, o profissional de tecnologia ele já possui esse viés de não querer ver o problema acontecer. Então, quando a gente vê um equipamento novo que serve para fazer uma medição, para fazer uma prevenção, geralmente o profissional de tecnologia é altamente interessado nisso. E o gestor de tecnologia, principalmente nas grandes empresas, é lógico que existem exceções, mas o profissional de tecnologia ele é muito ligado em prevenção. Então, ele vê um incêndio acontecendo e ele não entende por que esse incêndio aconteceu, se haviam mecanismos, e muitas vezes ele mesmo providenciou mecanismos para evitar que isso aconteça. Então, o fato de a gente ter uma evolução tão grande na coleta de dados, para o profissional de tecnologia, automaticamente já se torna muito bem-vindo,
porque ele gosta disso, ele gosta de receber informação, ele gosta de não ter surpresa, então tudo isso se combina muito bem com a prática tecnológica. Os processos tecnológicos que existem hoje em dia, de forma geral, no mundo corporativo, não gostam de incêndio e trabalham muito forte com prevenção. Legal, perfeito. Esse é um debate interessante, né? Essa coisa do choque das gerações também, legal. Agora vamos voltar aqui para o Felipe, então. Felipe, a gente está aí com o nosso tempo já na reta final. Eu vou fazer uma pergunta para você que é bem específica, mas essa eu vou ler, porque é uma pergunta extensa e se eu esquecer uma palavra aí, você pode não entender, né? Mas é uma pergunta bem relevante e específica para a auditoria interna, que eu acho que você pode responder para a gente, tá? Como que a auditoria interna verifica e assegura que a empresa... a gente está falando aí agora da parte de energia, que eu sei que você tem um contato também, né? Como que a auditoria verifica que a empresa está incorporando fontes de energia renovável em suas operações tecnológicas sempre que possível? Quais são os indicadores e métricas usados pela auditoria interna para medir esse impacto sustentável das tecnologias implementadas? A gente está falando de redução de resíduos, emissões de carbono. Claro que é um assunto que dava uma trend sozinha também, mas vamos finalizar com essa pergunta que é bem específica e eu acho que ela desperta aí a curiosidade pela especificidade, por ela ser uma coisa muito particular aí do teu trabalho, né? Como eu falei, essa pergunta poderia estender quase uma hora ou mais, né? Mas, visando a questão de indicadores, muitas organizações utilizam projetos. Então, desde que ela vai criar uma fonte renovável, ela é um grande investimento, né? Então, a auditoria tem sempre o objetivo de avaliar se as questões financeiras envolvidas, se está todos os controles internos envolvidos nas transações, mas também a auditoria ela tem sempre esse objetivo de mensurar e medir, né? Então, para gerar não somente a questão de avaliar os riscos, mas também até de gerar oportunidades. Então, são muitos indicadores envolvidos, mas hoje o mais relevante, até que muitas empresas que são repórter, que participam do mercado da Bolsa, entre muitos outros, são as questões das emissões, que estão muito alinhadas aos objetivos da Agenda do 2030, até da COP, né? Então, o que acontece? Muitas empresas ela tem um escopo, né? Por exemplo, uma metodologia da GHG, que é chamada de questão das emissões. Então, existe o escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3. O escopo 3 pode envolver até as emissões envolvidas na cadeia de suprimentos. Então, a auditoria ela pode avaliar se esses dados que estão sendo reportados estão com a devida regularidade. Então, ela vai poder não somente mensurar, mas também avaliar se está adicionando valor para o negócio, porque tem toda essa questão dos investimentos. Não somente a questões ambientais, mas envolve toda, pensando na perspectiva de sustentabilidade ESG, envolve a questão de biodiversidade, então se a questão do desmatamento, áreas preservadas, questão de resíduos, depende muito do segmento. Por exemplo, algumas empresas ela têm emissões de resíduos líquidos, combustíveis, até de outras são mais de plástico, então depende muito dessas questões envolvidas. E até visando a questão de governança. Então, se a empresa ela tem medidas, a questão até de governança de dados, de tecnologia, também está até dentro desse escopo. Então, a auditoria ela tem sempre esse objetivo de monitorar, por meio desses indicadores, mas também ela avaliar esse impacto, né? Como estão sendo impactadas nas demonstrações financeiras. Então, são questões importantes e cada vez mais, sem me estender muito, né? Cada vez mais a tendência é ampliar esse escopo. Né? Então, não só na auditoria em grandes empresas, mas até de pequenas e médias empresas, que elas são influenciadas por esses grandes negócios. Então, cada vez mais, até no adendo, né? Nos próximos 10 anos, esses riscos das mudanças climáticas vai estar entre os maiores do mundo, né? Então,
a auditoria ela tem que seguir tanto as tendências tecnológicas, que vai por meio de dados, informações, para tornar quantificado e validar essas informações que são disponibilizadas ao mercado. Então, para tornar mais transparente e mais efetivo, né? Mitigar riscos e gerar oportunidade também. Importante ficar sempre atento às tendências, né? Essa fala do Felipe, então, reforça o que a gente sempre coloca aqui, dos nossos profissionais da tática multidisciplinares. A gente percebe, né, pela resposta, o quanto essa análise precisa ser feita de forma bem atenta com relação ao negócio de cada cliente, né? Então, a gente viu hoje um pouquinho dessa sinergia entre a auditoria interna e a área tecnológica em se tratando de tecnologias sustentáveis. O Daniel, se quiser complementar alguma coisa para a gente, Daniel, lembrando antes de voltar para o Daniel, que a gente tem, então, todas as lives salvas no YouTube, essa aqui daqui a pouco vai para lá também, nos próximos dias, e lá a gente deixa na descrição, então, os contatos, né? Contato do Daniel. O Daniel tem um blog bem legal aí sobre a vivência dele com a área tecnológica. A gente deixa lá o contato do Felipe também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar um pouco mais aí nos assuntos que ele comentou, fica tudo lá. Daniel, você quer complementar alguma coisa? Só complementando aqui, né, para fechar, ele agradecer o Felipe aí por trazer a experiência dele com a gente, aí com o assunto. Acho que foi um começo de ano muito, muito bom. É um ano super interessante para o mundo corporativo, né, e para quem está assistindo a gente, tanto do ponto de vista da sua empresa como da sua carreira. Então a gente vai ter uma série de assuntos relevantes aqui que a gente vai tratar durante todo o ano. Então agradecer aí a audiência de todo mundo, agradecer a Gladys também, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Então acho que é um bom começo de ano para nós, acho que é um assunto super, super relevante, um assunto que vai ganhar corpo. Então a gente já pincelando isso na edição, acho que já gera aí um valor inicial. E é isso, Ali, um 2024 que vem muito interessante. A gente vai ter muitas edições aí bem bacanas para compartilhar. Isso mesmo. Felipe, a gente agradece, então, tua presença. É exatamente o que o Daniel falou. A gente tem muito pouco tempo aqui, então a ideia realmente não é se aprofundar muito, porque a gente não tem esse tempo disponível, mas é a gente trazer à tona os assuntos relevantes aí para prosseguir com as discussões. E a gente vem aí com mais lives no decorrer dos próximos meses. Já temos alguns temas aí definidos. Esperamos a participação e a companhia de vocês. Daniel, muito obrigada por estar aqui com a gente de novo. Gladys, obrigada, mesmo não estando presente aqui, mas está sempre ajudando aí nos bastidores. E a gente se vê, então, no próximo Tática Trends Lab. Um feliz 2024 para todos. Obrigado e bom dia.